E lá pelos anos 90, comecinho dos anos 90, 93, 94, consegui minha primeira câmera de VHS, uma câmerazinha pequenininha, que gravava com mini VHS, umas coisas assim. E eu falei, vou começar a fazer uns filmes. Aí chamei os caras das bandas aqui de Sorocaba, os amigos meus que tocavam comigo, a gente já tinha uma banda nessa época. A primeira banda que eu tive aqui foi uma banda punk, que era do final dos anos 80, de 88, 89. Eu entrei na banda em 90, que era o Estado de Putrefação, olha que nome lindo de uma banda, que era uma banda de grindcore e hardcore. E depois de um ano e pouco tocando juntos, a gente mudou a banda para John Coyote e virou Psychobilly. Então o que eu fazia? Aí eu consegui essa câmera, chamei essa galera que tocava comigo na época, os amigos que andavam com a gente fez um filme trash. Trash mesmo, gravado sendo em cemitério, depois no meio do mato, umas maquiagens feitas com algodão e tacado sangue artificial em cima, que é o Paradise. E aí a gente fez esse negócio e beleza, isso aí foram os primeiros testes desse negócio. E eu comecei, a banda tinha essa temática de terror, e aí eu descobri que eu fazia parte de um movimento no Brasil que estava começando, que se chamava SOV, Short on Video. Esse movimento começou, assim, a gente é os precursores, assim, dessa época. O principal nome deles na época era o Peter Beistorff, que é lá de Santa Catarina, que é amigo meu faz 300 anos. Todo mundo vai, tinha o César Souza, o Carly Bortolanzi, que também eram de lá, de Santa Catarina, tinha uma galera aqui de São Paulo, Denison Ramalho, começou nessa época, só que ele já começou fazendo Super 8. E a gente ficou amigos e trocava carta, na época a gente trocava carta. Não tinha essas facilidades de hoje. E quando eu rodei meus primeiros curtas, assim, meus primeiros filmes, assim, e eu tinha contato direto com o Peter, aí eu ia editar meus filmes em Santa Catarina. Eu pegava minhas férias dos trampos, que eu trabalhava em trampo formal nessa época, pegava o ônibus aqui, ia parar lá em Santa Catarina para editar os filmes. Daí eu ficava na casa do Peter e ficava uma semana lá editando os filmes, tudo com ilha linear, que era tudo umas mesas de edição bem tosca para a época, mas para a época era aquilo que a gente tinha, e fazia esses filmes. E daí voltava com uma cópia para cá e ia reproduzindo essas cópias e fazia lançamento em boteco, em algum local que permitia a gente fazer um lançamento do filme. Era mais ou menos essa pegada. E como o bagulho tinha muito a ver com o Psychobilly, então essas coisas andaram meio juntos. Daí durante todos os anos 90, eu fiz diversos filmes e coisas assim, tudo nessa linha trecheira, e tinha a banda de Psychobilly. Vamos dizer que a hora que chega em 98, foi uma virada para mim, assim. Eu ainda trabalhava em um hospital nessa época, e aí tinha uma banda aqui de Sorocaba, que era os caras do Rai, mas na época, um pouco antes eles chamavam banda Piso Sonoro, que depois se transformou em Rai, e eles fizeram uma música que a letra era minha, e a música era deles, que era Red Shoes. E como eles sabiam que eu estava trabalhando com esse negócio de vídeo, essas coisas assim, fazendo umas brincadeiras com o negócio, eu falava, dirige o nosso primeiro clipe, né? Eu gostaria que você fizesse o nosso primeiro clipe. Então eu dirigi o clipe do Rai, o Red Shoes, que eu falei, a letra era minha, que eu tinha escrito essa letra pro John Coyote, mas eu que não encaixava. Chamei o Mário Bros na época, que eu trabalhava nos coisas, eu falei, essa letra tem nada a ver com vocês, ó. Entreguei na mão dele, daí na hora que eu vi, virou o hit da banda na época, assim, e era interessante, falei, porque tinha tudo a ver com eles a letra. E aí eu fiz o clipe, e depois desse clipe passou na MTV, eu tava trabalhando no hospital, assim, passando na televisão, era um domingo, tava lá meio sossegado, a gente tava assim, televisão, de repente começou a passar meu clipe lá, falei, olha isso aí, aquele clipe eu dirigia, apareceu meu nome embaixo. Falei, a hora que eu vi isso, eu falei, putz, tem um potencial nesse negócio. Aí eu dirigi o segundo clipe também da banda de lá, dirigi da banda Pugna, que tinha aqui em Sorocaba, dirigi, sei lá, acho que eu nem sei mais quantos clipes eu já dirigi na minha vida, se for contar, acho que mais de 40, 50 clipes, nem sei. Mas na época também eu fiz a cobertura total do que tinha aqui em Sorocaba, era o Circadélica, a primeira edição do Circadélica eu fiz com 2 câmeras, toda entrevistas, coisa, aí eu comecei a falar, é isso que eu quero. Passaram-se 2, 3 anos, eu abandonei todos os meus trabalhos formais e comecei a me dedicar exclusivamente ao audiovisual. E de lá para cá já dirigi diversos longas-metragens documentais, um monte de filme de terror, filme experimental, média documental, tudo que vocês podem imaginar.